Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Hoje ainda, dia 28 de julho, vocês devem estar por aqui de ver minha cara, né? Canal Dinheiro, eu sou André Godoy. Eu vou soltar agora mais um vídeo da série A Morte do Capitalismo. É um vídeo, eu tinha pensado em soltar esse vídeo amanhã, mas eu recebi um comentário que eu achei que foi sobre um assunto assim tão pertinente que eu preferi fazer este vídeo hoje, deixá-lo à disposição hoje. Já tinha até meio que planejado um roteiro, mas eu mudei o roteiro por causa desse comentário que a gente recebeu, que é o comentário da Isadora. Obrigado, Isadora, pelo comentário. Eu vou ler aqui para vocês. Ela fala o seguinte: olá, senhor André. Aliás, Isadora, eu vou te dar uma bronca. Aqui ninguém me chama de senhor André, por favor, tá? Pode reparar, todo mundo me chama de André, então, tá bom? Olá, eu estou gostando muito de seus vídeos. O senhor poderia, assim quando puder, falar sobre a BlackRock? Excelente ideia, Isadora. Excelente ideia, obrigado pela sugestão. Eu só não te perdoo por causa do senhor, tá? Eu insisto, repara, que todo mundo me chama de você, de André, por favor, tá bom? Essa questão da BlackRock estava passando completamente batida aqui de mim. Juro para vocês que não estava me ligando, que é um assunto que tem tudo a ver com o que a gente está tratando, né? A BlackRock, Isadora, bom, ok, é um fundo de investimento, é um fundo de participações, né? Eles são donos de muita coisa no mundo, de muitas grandes empresas. Eles são donos da Bovespa, aqui em São Paulo. Quer dizer, por aí vocês veem, eles estão nos lugares mais inimagináveis, né? Eles têm o dedo lá, eles têm o controle acionário. É uma empresa que tem já, sei lá, talvez uns quase 40 anos, desde o seu primeiríssimo estabelecimento, lá atrás, década de 80, acho que foi 88, se não me engano. E de lá para cá houve uma série de fusões, aquisições, incorporações, um compra o outro. O Barclays, que era um grande banco inglês, uma divisão dele entrou para formar a BlackRock. A divisão se não me engano, de fusões e incorporações da Merrill Lynch entrou no meio desse bolo. Enfim, tem tanta gente, Isadora, que se juntou, que se aglomerou e foi, até virar hoje depois de inúmeras fusões e incorporações, virou essa BlackRock que temos hoje, né? Que é dona, sei lá, de mais da metade talvez das empresas listadas em bolsa e tal. Realmente é um absurdo. Eles têm 10, 15 trilhões de dólares, é muita grana, né? E eu achei muito pertinente essa ideia de falarmos do BlackRock, porque o BlackRock ele encarna exatamente o que tanto o Marx quanto o Schumpeter falaram a respeito do que viriam a ser os problemas do capitalismo, né? Tem alguns detalhezinhos que eu não falei nos respectivos vídeos, mas eu vou acrescentar agora porque eu acho que é cabível. Tanto Marx quanto Schumpeter, eles previram essa história de que haveria necessidade de você concentrar capital na mão de poucos caras, né? Quer dizer, na verdade, não é que esses poucos caras seriam os donos do dinheiro. Na verdade, esses poucos caras seriam os comandantes do empreendimento, mas eles não seriam mais os donos. A figura do dono desaparece, né? Num certo sentido, a coisa vira de fato um socialismo. Não é? O próprio Schumpeter fala isso com todas as letras. Ele fala assim, ele diz, a partir do momento que você tem uma empresa que não tem mais dono, que a figura do dono se diluiu, raios, como é que chama isso? Socialismo, né? Isso é o plano de qualquer bolchevique, é você tirar o cara da empresa, a empresa não tem mais dono, né? Quem é o dono da GM? Não sei, tem fundo de pensão, tem fundo de investimento, tem tudo ali dentro. Então, isso em si, veja, o capitalismo, ele necessariamente ele desemboca numa coisa que tem natureza socialista, que é o que a gente vive hoje. É estranho, mas isso é essência isso faz parte do capitalismo. O fim da história necessariamente é esse. Uma vez perguntaram para o Schumpeter, né, o que ele achava
das consequências de todos os raciocínios que ele tinha apresentado. Ele falou, olha, eu prefiro não opinar. Ele falou, porque eu mesmo não gosto do rumo que as coisas vão tomar, porque a coisa vai caminhar para um certo tipo de socialismo. Ele viu isso. Né? O Marx previu que ia acontecer o socialismo, mas, de novo, o Marx era um patife, né? Era um trambiqueiro, ele enxergou a coisa, mas ele preferiu profetizar asneiras, né? Ele enxergou a coisa certa, mas ele preferiu fazer prognósticos sem pé nem cabeça, sem fundamentação nenhuma. Né? Mas você encontra nos textos originais dele momentos em que ele realmente se entrega. Você percebe como aquele trecho que eu li aqui para vocês, do Manifesto Comunista, em que ele se derrete todo para o capitalismo. É nítido isso. Enfim, ambos perceberam que o capitalismo ia ter muitos problemas e que no fim ele ia... É aquela história, ele continha elementos que acabariam por devorá-lo por dentro. A necessidade de muito capital faz com que a empresa se abra muito, se expanda muito, a figura do dono some, desaparece e começa a entrar a figura do dono do dinheiro, ou dos donos do dinheiro. Né? Estamos aqui num momento da nossa conversa em que é absolutamente oportuno ressaltar o seguinte: capitalismo não é a respeito de grana. Capitalismo não é a respeito de propriedade privada. Tudo isso que muita gente pensa que é o que caracteriza o capitalismo, não é a característica do capitalismo. Veja, propriedade privada, por exemplo. Ora, a propriedade privada existe desde que existe a humanidade. Desde que existe a humanidade, existe. Nem que o cara fale, ó, esse aqui é meu burrinho, esse aqui é meu camelo, mas tem. Né? Lá em tempos primordiais. Mas tinha, ó, essa aqui é a minha caverna, essa daqui é a minha família, esse daqui é a minha, né, é a minha caça, essa daqui é a minha lança. Tinha isso. Então a noção de propriedade privada é muito anterior ao tal do capitalismo. Portanto, não pode ser a propriedade privada que vá definir o que é capitalismo. Dinheiro, pior ainda. Dinheiro é tão antigo quanto e ainda mais universal. Né? Quer dizer, já houve tudo quanto foi moeda nesse mundo. Também, em outros tempos você tinha. No Egito Antigo você tinha dinheiro. Certo? Então, todas essas coisas que as pessoas às vezes acham que caracterizam o capitalismo, não caracterizam nada. O que caracteriza o capitalismo? O capitalismo, pense no capitalismo como um enorme movimento de produção de produtos inovadores, de coisas que nunca existiriam se não existisse a tal da economia de mercado. Produtos que vão ser lançados agora e daqui a um ano vão para o lixo, porque vai ter coisa melhor e mais barata. Isso é o capitalismo. É esse processo, é essa inquietação permanente de você construir e destruir, é a tal da destruição criativa do Schumpeter, é você não ter sossego, como se diz popularmente, né? Você não ter sossego no rabo. Né? Você pesquisa, inova, cria uma coisa diferente, produz, faz em escala, ganha dinheiro, aí pega tudo aquilo, joga aquilo fora, investe em mais pesquisa e não para. E a coisa vai. Só que, claro, o problema é que onde que tudo isso vai desaguar? Vai desaguar naquilo que nós já falamos. Vai chegar uma hora que o cara vai ter necessidade de ter uma mega verba para poder gastar em pesquisa, em desenvolvimento de novos produtos, só que isso vai dar problema, por quê? Porque quando isso acontecer, que é o caso da BlackRock, quando chega no ponto de você ter uma BlackRock no jogo, quer dizer, é uma entidade que tem 16 mil funcionários. Pelo número de funcionários, você imagina o tamanho o tamanho da carteira de investidores que esses caras têm. Nós estamos falando de, com certeza, milhares, talvez milhões de investidores, de gente que põe o dinheiro nessa empresa. Esse povo é dono do dinheiro. Eles não são donos de mais nada. O que vai acabar acontecendo? Que é o que já temos hoje no mundo. E isso foi uma previsão tanto do Schumpeter como do Marx. Tá? Como você começa a ter a participação, sei lá, a empresa começa a ser comandada pelos MBAs da vida. Com todo respeito, se você fez MBA, eu não estou aqui para criticar você. Tá? Eu estou aqui para dizer para você o seguinte: o seu papel na empresa,
sempre será inferior ao papel do feiticeiro. Quem que é o feiticeiro? É o engenheiro que criou o produto, que pôs aquela marca no mercado. É o físico que criou a pá de ventilador diferente lá da Electrolux. É o químico que inventou lá o velhinho da L'Oréal, que inventou a tintura de cabelo. Isso é o feiticeiro. Esse cara não vai ter espaço no mundo do MBA. Esse cara não vai ter espaço no mundo de quem estuda na Kellogg's, de quem estuda na Fundação Dom Gaspar, ou na GV, ou na USP, enfim. Né? Essas instituições são todas ótimas, mas elas não formam feiticeiros. Elas formam gestores. E o problema do gestor é que ele não sabe como fazer produtos que vão te dar 1000% de margem de lucro. Ele não sabe fazer isso. Ele não sabe nem escolher quem é capaz de fazer isso. Ele não sabe. Tudo se tornará automatizado, tudo se tornará mais provinciano, num certo sentido. Né? Você vai ter um bando de administradores e de economistas e de advogados cuidando do futuro de uma empresa que mexe com, sei lá, computação, ou com química, ou com engenharia. O que vai acontecer? Necessariamente, os lucros dessas empresas diminuirão cada vez mais. Pegue os resultados da BlackRock e você vai ver o seguinte: eles têm muito ativo. Agora, os resultados deles, claro, os resultados deles são bons se você comparar com outros que são do mesmo time que eles, fundos e tal. Agora, eles não são capazes de entregar um resultado que um feiticeiro seria capaz de entregar. Eles não são capazes de fazer isso. Eles não têm essa... Porque a empresa não está nas mãos de um feiticeiro mais. Não é mais um matemático que está lá dentro. Não é mais um químico que está lá dentro. Não é. É um cara que tem MBA. E que tem um orçamento. E tem uma planilha. E ele não vai arriscar. Então, estamos numa fase dos lucros decrescentes. Existe lucro? Claro. É claro que uma empresa como a BlackRock ganha muito dinheiro. Ganha por quê? Porque ela está trabalhando em cima de uma base de trilhões de dólares. Então, qualquer 0,0% já são alguns bilhões. Evidentemente que o saldo em grana é alto. Agora, ela não é mais capaz de induzir a revolução. Ela não tem mais a inquietação. Ela não tem mais... A decisão das coisas não passa mais pela mão dos feiticeiros, dos bruxos modernos. Quem são os bruxos modernos? São os engenheiros, são os químicos, são os físicos, são os matemáticos, são os computólogos. Esses caras é que são os feiticeiros. O próprio Marx, num texto, não me lembro agora onde, mas ele cita isso, ele compara o técnico um pouco ao bruxo. Né? Ele é assim, nada nessa mão, de repente quando você vê o cara criou um produto que vai estourar de ganhar dinheiro. Porque ele domina a técnica daquilo. O fulano do MBA, ele mal sabe fazer uma conta lá de equação de segundo grau, às vezes. Faz tempo que ele não mexe com aquilo. Não é a praia dele. O problema não é que o cara é fraco, é incompetente. Não, é que a praia dele é outra. Ele deveria estar cuidando de outra coisa, ele não deveria estar capitaneando o processo. Só que ele está capitaneando o processo. Então, isso joga todo o sistema numa configuração de lucros decrescentes com o tempo, que é o que vivemos hoje. Né? Tanto Marx como Schumpeter falam que a BlackRock, por exemplo, se Marx levantasse da tumba, se Schumpeter levantasse da tumba, eles iam olhar e eles não iam ficar surpresos. Eles iam olhar para nós e falar assim: oh, mas eu disse que isso ia acontecer há não sei quanto tempo atrás, qual a surpresa? Né? Então, nós estamos já na antessala de problemas muito grandes. Porque os talentos sumiram, foram postos para fora. Quem ocupa o protagonismo são instituições que movimentam muita grana, mas que não são mais capazes de fazer nenhum feitiço, nenhuma bruxaria. Então nós estamos na fase dos lucros decrescentes, das taxas. As taxas de lucro são decrescentes. Onde que isso termina? Bom, a gente vai ver num próximo vídeo, mas por hora, pense assim, a BlackRock é a personificação máxima dessa situação que tanto o Schumpeter como o Marx descreveram. E é uma situação
nociva para o sistema. Por outro lado, não tinha outro jeito, porque já estávamos num ponto em que precisava de muita grana para investir, pesquisa, tal, não sei o quê, só que o preço a pagar por isso é botar o empreendedor para fora do jogo e tirar o controle da empresa das mãos dos feiticeiros e deixar na mão do pessoal do MBA. É um dilema, é um cobertor curto. Repara que nós estamos falando de uma situação, é um cobertor muito curto. Você cobrir a cabeça e descobre o pé. Você precisa do dinheiro para fazer pesquisas e tal e coisa. Por outro lado, quando você pega esse dinheiro, você vendeu sua alma para o diabo. Por quê? Porque aí quem vai mandar na empresa é o fundo de investimento XYZ. O cara não entende nada de física, de engenharia, de nada. Ele fez o MBA dele lá, bem feito, e é isso aí. Vai ser muito difícil um engenheiro, um físico, um matemático conversar com esse cara. Provavelmente não vão conseguir se entender. E a consequência vai ser os resultados que a gente muitas vezes tem visto por aí. Tá? Por esse vídeo paramos aqui, mas de novo, eu recomendo que você pesquise sobre a BlackRock. Ela é um ícone do atual estado de decomposição do capitalismo no mundo. Ela é o sinal de que as coisas estão indo de mal a pior. Na verdade, é isso. Estamos com dinheiro para fazer um monte de coisas, mas não fazemos. Por quê? Porque quem manda no circo agora é o gestor. Então o nível de risco que se vai correr é outro, o nível de exposição a problemas técnicos é outro, você vai ter uma equipe jurídica falando, olha, veja bem, não faça isso, pode dar problema aqui, pode dar problema... Percebe? Você vai ter tanto ruído no meio disso. E assim, e o feiticeiro, na verdade, ele nem vai ser convidado para essas reuniões. Ninguém nem vai perguntar a opinião dele. Nós estamos falando de reuniões que vão ser decisões que vão ser tomadas basicamente entre administradores, gestores, banqueiros, advogados e por aí vai. Tudo isso vai puxar o sistema para baixo, vai fazer com que as taxas de lucro sejam cada vez mais decrescentes. A gente volta a esse assunto no próximo vídeo. Por enquanto, de novo, agradeço a Isabela por me lembrar do BlackRock. E se você não conhece, nunca ouviu falar, pesquise, você vai se surpreender com a história do fundo BlackRock. Ele é a encarnação de tudo o que Marx e Schumpeter previram. Até mais, gente. Um abraço.